Abrir ou fechar uma empresa no Brasil exige o cumprimento de uma série de procedimentos estabelecidos em leis. Este é o assunto do programa Saiba Mais de hoje e por isso a gente recebe o advogado Dr. Cristiano Fernandes, ele que é especialista em direito empresarial. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no Saiba Mais. Eu agradeço, Gabriel. Para a gente começar então essa conversa, uma conversa que interessa bastante a população brasileira, essa questão de abrir empresas. O que as leis hoje estabelecem como critérios para a abertura de uma empresa no país? Antes mesmo da tentativa de se abrir uma empresa, é de suma importância que o empresário adeque as suas intenções à carga tributária que ele vá se enquadrar, né? Então é preciso que ele pesquise preço, pesquise mercado, identifique as necessidades daquele mercado específico que ele vai atuar e então passe a legalmente constituir a empresa. Na constituição legal da empresa, a primeira medida que ele vai adotar é a constituição do seu contrato social, né? Seja como microempreendedor, seja como uma SA, uma empresa limitada, ele precisará fazer o que nós chamamos em direito da certidão de nascimento de uma empresa, que é justamente o contrato social registrado na junta comercial, né? É a partir do registro na junta comercial ou, se for uma sociedade simples, no cartório, e se for uma sociedade de advocacia na OAB, é que a empresa ou a sociedade pode se considerar vigente do ponto de vista legal, do ponto de vista formal, né? E é importante também diferenciar as sociedades que são informais das sociedades formais, né? Nós temos dois tipos de sociedades informais no Brasil hoje, previstas no novo Código Civil de 2003. A sociedade em comum, que é aquela sociedade em que as pessoas se reúnem sem registrar nada na junta comercial para explorar uma carrocinha de cachorro-quente, uma borracharia ou até mesmo um negócio maior, mas que não tenha nenhum tipo de registro público. As pessoas reúnem o capital e começam, então, uma sociedade informal chamada a mais informal de todas, que é a sociedade em comum. E o segundo tipo de sociedade informal é a sociedade em conta de participação ou a chamada sociedade oculta, em que também não haverá nenhum tipo de registro público, né, dessa sociedade e haverá um sócio participante que não vai se relacionar com o público, nem com a administração pública, e o sócio ostensivo, né, que geralmente é uma empresa constituída na junta comercial, ou na OAB, ou no cartório, e que vai, então, se relacionar com os clientes, com os consumidores e com a administração pública. Esse tipo de negócio, aparentemente, levanta uma suspeita de ilegalidade, mas ele não é ilegal, né? É uma sociedade em que um dos sócios quer contribuir com o seu trabalho, ou com o seu capital, ou com os dois, mas não quer aparecer no mercado. Ele tem alguma restrição em deixar claro a sua participação naquela empresa, mas de qualquer forma, e isso a Receita Federal já tem normativos disciplinando isso no regulamento do imposto de renda, que é a tributação como se fosse uma sociedade normal, né? Então, definindo se quer aparecer ou não, o empresário vai adotar esses dois tipos de sociedade. E se ele quer formalizar isso, dar mais segurança para os seus fornecedores, para os seus consumidores, o empresário, então, deverá adotar uma das formas legais de constituição da empresa e que vai tipificar a formalidade. Essa formalidade, ela geralmente se processa mediante dois tipos empresariais, que é a sociedade simples, em que não há elemento de empresa, ou seja, não há uma constituição das energias e dos recursos humanos da empresa voltado de uma forma massificada para o mercado, ou a sociedade empresária, em que há um elemento de empresa, há um retorno para o mercado de forma objetiva e de lucratividade extrema, né, de forma massificada, em que, basicamente, nós teremos as empresas limitadas e as empresas anônimas, as sociedades anônimas. São, basicamente, esses dois tipos empresariais.
90% eu acredito no Brasil são empresas limitadas, ou seja, são sociedades empresárias que foram constituídas na junta comercial e passam a ter, então, a partir do seu registro, da sua certidão de nascimento na junta comercial, a sua vida legal, e é aí que começa a formalidade do empresário brasileiro. Certo. Para a gente esclarecer um pouco mais, o que vai garantir essa forma a que vai se adequar à empresa é a questão do faturamento dela, e aí como que são definidos esses impostos que essas empresas vão pagar? Exatamente. A questão do faturamento ela vai ser determinante para o enquadramento dessa empresa na carga tributária correta, né? Hoje nós temos a Lei Complementar 123, né? E que prevê, que é o Estatuto da Micro e Pequena Empresa no Brasil e também institui o Simples Nacional, né? É uma consolidação dos impostos do Distrito Federal, dos municípios, Estado e União Federal e INSS, mediante uma alíquota única, né? Isso simplifica, acaba com a burocracia na carga tributária e ainda causa uma redução bastante considerável dessa carga tributária. Porém, nem todas as empresas podem se enquadrar dentro do Simples Nacional. Para se considerar uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, é preciso que se tenha um faturamento de, no máximo, R$ 3.600.000 por ano para que se possa aproveitar essa carga tributária simplificada dentro do Simples Nacional. E algumas empresas, mesmo estando dentro desse faturamento, também não poderão ingressar, como as empresas que são instituições financeiras, que mexem com crédito, né? que importam e exportam combustíveis, né, que fazem a fabricação, a compra e venda de cigarros e alguns tipos de bebidas alcoólicas, e cooperativas, com exceção de cooperativas de consumo, também não poderão ingressar no Simples Nacional, mesmo que se enquadre desse faturamento. Então, essa pergunta é de suma importância que você fez, Gabriel, porque ela é que vai determinar o futuro e a saúde daquela empresa a longo prazo. É um enquadramento correto dentro do Simples Nacional ou fora dele, e aí, em sendo fora, é preciso que o empresário, junto com o seu advogado e com o seu contador, identifique se é importante, se é necessário, melhor dizendo, que ele faça a tributação pelo lucro presumido, né, ou pelo lucro real. Pelo lucro presumido, ele não vai aproveitar nenhum custo que a empresa tenha, já tem um faturamento X e a tributação Y, e dentro do faturamento pela tributação pelo lucro real, então a empresa poderá aproveitar os custos que ela tem. Isso vai depender de cada caso e também do faturamento máximo, que eu acredito que esteja hoje em torno de R$ 40 milhões. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta então a conversar mais um pouquinho sobre esse assunto. O Saiba Mais é para um rápido intervalo. Nós voltamos já. O Saiba Mais está de volta, hoje conversando com o Dr. Cristiano Fernandes, ele que é advogado especialista em direito empresarial, sobre abertura e fechamento de empresas no Brasil. Doutor, retomando então a nossa conversa, no bloco passado o senhor citou a questão do Simples. Quais os aspectos para uma empresa ser incluída no Simples e quais as novidades recentes que aconteceram sobre esse sistema, esse formato das empresas se incluírem? O Simples Nacional é regulamentado pela Lei Complementar 123, né? E dentro desse aspecto, todo empresário que quiser iniciar um negócio precisa conhecer minimamente essa Lei Complementar 123 para saber se ele estará ou não incluído nessa legislação que permitirá um recolhimento desburocratizado e simplificado e com a carga tributária menor. Mas as empresas que podem participar do Simples, que são aquelas que faturam até R$ 3.600.000 ao ano e que não estão excluídas especificamente na lei, são basicamente as empresas prestadoras de serviços e as empresas, as sociedades empresárias, né, que têm o seu faturamento até aquele limite. A novidade que nós tivemos no ano passado foi a inclusão de praticamente
todas as empresas prestadoras de serviço foram incluídas no Simples, com um destaque especial para as sociedades de advogados, né? As sociedades de advogados agora, elas, tal como já era permitido para as sociedades de contadores, elas poderão ingressar no Simples Nacional dentro daquele faturamento. E estarão incluídas na tabela 4 da lei complementar. Essa tabela 4, ela tem uma especificidade interessante. Do ponto de vista econômico e financeiro, quando você analisa as sociedades de advogados que faturam até em torno de R$800 mil por ano, essas sociedades elas se enquadrarão no Simples e economicamente, financeiramente, se justificaria esse enquadramento porque elas pagariam menos se estivessem fora do Simples, fazendo a sua tributação pelo lucro presumido. Acontece que a partir de R$800 mil por ano já não vale a pena, mesmo para as sociedades de advogados, que eles permaneçam no Super Simples. E por que isso acontece? Porque quando a sociedade está fora do Simples e é uma sociedade constituída apenas por profissionais com constituição em lei e com previsão de fazerem a arrecadação pelo Simples Nacional, essas sociedades elas são tributadas pelo imposto sobre serviços de forma em valor fixo, melhor dizendo. O valor fixo é um valor relativamente pequeno que é cobrado por sócio, né? É verificado quantos sócios aquela sociedade tem e o ISS é cobrado o valor fixo por cada sócio. Isso no sistema do lucro presumido, ou seja, fora do Simples Nacional. Quando se está dentro do Simples Nacional, a carga tributária cai até R$800 mil e vale a pena se enquadrar. Mas acima disso, não. Se a gente for colocar na ponta do lápis, a gente vai perceber que, em razão dessa tributação por valor em percentual do ISS, acima de 800 já não vale a pena. Então, você tem uma empresa, por exemplo, que fature R$1.300.000, ela vai estar enquadrada no Simples Nacional em torno de 13,25% da sua carga tributária geral, ou seja, a cada faturamento daquela sociedade, ela vai pagar 13,25%. Ao passo que, se ela estivesse fora do Simples, ela pagaria 12,79%. Né? Então, é quase um ponto percentual de diferença a menor. Então, é importante que cálculos sejam feitos e que o advogado, os sócios, os contadores, os empresários tenham paciência, né, de colocar na ponta do lápis o que vale a pena, mesmo parecendo que, no primeiro momento, é melhor entrar no Simples Nacional. Diante de um imposto, vamos considerar assim, relativamente alto, né, e que varia de acordo com os setores e também com o faturamento, a gente acaba entrando num assunto que nem todo empresário ou comerciante ou quem tem ali aquela empresa gosta de ouvir e não quer que aconteça, né? A questão do fechamento. Por que estão fechando tantas empresas e de maneira precoce aqui no país, doutor? Sem dúvida nenhuma, o grande motivo de fechamento de empresas no Brasil sempre foi a falta de planejamento prévio, né? A falta de controle, de organização, de direção da empresa. Essa falta de planejamento ela é fatal, porque ela acaba permitindo que credores indevidos ou mesmo credores devidos contaminem o patrimônio da empresa, podendo até contaminar o patrimônio pessoal do sócio daquela empresa, se aquela empresa agiu de forma fraudulenta. Então, o maior e que sempre foi de costume aqui no Brasil, o fechamento de empresas foi a questão da falta de planejamento, falta de educação empresarial para prosseguir e desenvolver o negócio. Agora, sem dúvida nenhuma, que nos últimos 3 anos, isso veio aliado à crise econômica financeira mundial e brasileira, aliada também com a alta carga tributária no país e a crise política.
Então, nós temos várias crises e falta de planejamento como os principais motivos de fechamento de empresa, e dados do SEBRAE deixam claro que isso pode representar até 80% ou mais, né, das empresas que abrem as portas nos 2 primeiros anos de desenvolvimento. 80% fecham as portas aqui no Brasil. É o que ninguém espera que aconteça, né, doutor? No próximo bloco a gente volta a falar mais sobre esse assunto. O Saiba Mais vai para um rápido intervalo. Nós voltamos em instantes. Saiba Mais de volta hoje falando sobre abertura e fechamento de empresas no Brasil com o Dr. Cristiano Fernandes. Ele que é advogado especialista em direito empresarial. Doutor, retomando nossa conversa, então, no primeiro bloco a gente falou sobre a questão burocrática e todo o processo legal para se abrir uma empresa aqui no país. E para fechar, ainda há muita burocracia? Até alguns 3 ou 2 anos atrás, era bastante difícil se fechar uma empresa, porque era necessário apresentar as certidões de tributação, né? As certidões negativas perante o fisco. Isso hoje já acabou, né? Com alterações recentes da Lei Complementar 123, o fechamento de empresas deixou de ser burocrático e passou a ser mais simples. Então, mesmo que a empresa esteja devendo no mercado e devendo tributos, inclusive, e trabalhadores, ela tem a permissão legal de fechar as suas portas. Porém, isso é uma grande armadilha, Gabriel. Por quê? Porque se a empresa fecha suas portas devendo alguma coisa para o mercado ou para o fisco, a lei determina que os sócios, pessoas físicas, respondam por aquele débito. E isso pode acabar contaminando o patrimônio pessoal do empresário. Então, é bastante delicado isso, porque se a empresa é uma empresa limitada, mesmo uma sociedade anônima ou uma sociedade simples que tenha uma responsabilidade subsidiária dos sócios, a intenção de quem abre um negócio é perder, no máximo, o patrimônio e o dinheiro que ele transferiu para o negócio, e não mais do que aquilo. Então, se o empresário fecha a empresa devendo, ele corre o risco de, assim fazendo, atrair e perder mais dinheiro do que ele pensou que perderia ao abrir a empresa. Então, é preciso ter bastante atenção nesse ponto. E aí é que entra o assunto da recuperação judicial e também da falência. A recuperação judicial vem antes da falência? Como que funciona esse processo? A recuperação judicial, ela não é necessariamente um processo anterior à falência. Ela pode vir a ser. Se os credores não aprovarem nenhum tipo de plano, ou o plano apresentado pela empresa, ou o plano substitutivo, é possível se pedir a falência após o processo de recuperação judicial, mas ele não é necessariamente anterior. Eles são processos distintos. Quando a empresa está em crise econômico-financeira, ou seja, quando ela não consegue pagar os seus credores nas datas corretas, é preciso que ela verifique com seu advogado, com seu contador, a possibilidade de se recuperar, de tentar se soerguer para sobreviver e evitar uma falência, né? Essa tentativa hoje, ela é muito mais fácil de ser obtida do que era antes de 2005. Nós temos hoje a nova lei de recuperação e falência, que é a lei 11.101 de 2005, e que ela permite, com mais facilidade, que a empresa se soerga, que ela saia daquela crise financeira e que ela renegocie os seus créditos, os seus débitos com os credores e continue perseguindo os seus créditos, né? Uhum. Então, essa tentativa é de suma importância porque isso acaba evitando uma falência. Agora, o fechamento dessa empresa não significa a falência? Não. Essa é uma pergunta preciosa, eu diria. Por quê?
Porque o fechamento da empresa, ele pode se dar de duas formas, de uma forma regular, de uma forma irregular. Se a empresa fecha suas portas de forma irregular, ou seja, devendo para os seus credores, ela pode ser submetida a um processo de falência que aí transformará o que era irregular em regular, só que com uma pena para o empresário que pode ser, inclusive, a verificação de crimes falimentares, né? E com a desconsideração da personalidade jurídica, podendo haver a responsabilidade pessoal dos sócios. E de forma regular, a empresa fecha suas portas não devendo e comunicando aquele distrato social para a junta comercial ou para os órgãos de registro e arquivamento dos atos constitutivos, né? O que não se pode fazer é fechar de forma irregular e se submeter a uma falência que não é requerida pelo próprio empresário. Por isso, Gabriel, é que é de suma importância que o empresário que não consiga fazer a recuperação judicial, que não consiga fazer uma recuperação, ainda que seja extrajudicial, negociando sem a assessoria de advogados ou de contadores, do juiz, que ele não consiga sair da crise econômica e financeira, ele peça a autofalência, né, que é uma das formas de se fechar uma empresa de forma regular. Porque se o empresário não tem mais forças econômicas, se a empresa, melhor dizendo, não tem mais forças econômicas para continuar, ela precisa pedir a sua autofalência. Pedindo a sua autofalência, ela estará, então, evitando uma desconsideração da personalidade jurídica, se não houver fraudes, e evitando que se atinja o patrimônio pessoal dos sócios. E ainda assim, depois de 5 anos, durante 5 anos, o empresário não poderá abrir um novo negócio. Em compensação, depois de 5 anos da decretação da falência, as obrigações estarão quitadas e ele poderá iniciar um novo negócio sem nenhuma dívida e com o nome limpo no mercado. Esse fechamento regular talvez seja o mais adequado. Nesse caso, por exemplo, é melhor ele fechar a empresa antes de entrar com o processo de recuperação? Somente no regular ou no outro formato também? Não, na recuperação judicial é importante que ele não feche as portas, porque o princípio básico do 47 da lei é a preservação da empresa. Em sendo assim, o empresário não pode fechar as portas, pelo contrário, ele tem que fazer de tudo para que as portas se mantenham abertas, que ele continue fazendo o seu negócio, vendendo ou prestando os seus serviços, para que a empresa saia da crise. Em não conseguindo ou não conseguindo a aprovação dos credores, infelizmente a falência vai ser o único caminho. Tá certo. É um tema complexo, a gente poderia levar mais algumas horas tratando desse assunto, mas infelizmente temos que encerrar o Saiba Mais. Obrigado pela participação, doutor. Eu que agradeço, Gabriel. Estamos à disposição. Tá certo. O Saiba Mais de hoje fica por aqui. Até a próxima.